Fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom domingo para você, bom encontrar aqui para bater esse papo sobre a nossa paixão, avaliando o que aconteceu lá no Mané Garrincha em Brasília e já projetando o jogo com o Independente Del Valle. Tem Sul-Americana, a delegação já está em Quito, inclusive. Vergonha, absurdo. O que aconteceu ontem em Brasília? Por que o Vasco jogou tão mal? Por que as escolhas do técnico Fernando Diniz? Tudo isso e muito mais a gente vai debater aqui. Felipe Coutinho está fora do jogo de terça-feira e você vai entender por quê. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno que é a sua casa. Bom, começando já com o Felipe Coutinho, camisa 10 que era dúvida para o jogo de ontem. Aliás, ninguém nem soube disso. O Diniz justificou pós-partida exatamente isso. Ele teve um problema na panturrilha. Segundo o Diniz, foi a pior semana do Vasco de treinamento desses 20 dias que o Vasco teve para se preparar para o jogo com o Botafogo. E o Diniz disse que o próprio Felipe Coutinho era dúvida por conta de um problema na panturrilha. Pois bem, durante o jogo foi possível acompanhar o Garré aquecendo ainda no primeiro tempo. E depois o Coutinho foi substituído no segundo tempo pelo Alex Teixeira. Aí é uma substituição que eu não consigo entender. O treinador justificou que nos treinamentos o Alex Teixeira treinou muito bem. Então fez por merecer. Mas ele não consegue performar. Uma coisa que me chama a atenção, sempre que sai em defesa do Alex Teixeira, é o Fernando Diniz relembrar a passagem dele pelo Fluminense. Não, quando eu era treinador do Fluminense, ele jogou muito bem. Pô, Diniz, foi em 2023, cara. Tem 2 anos já. Ou 1 ano e meio, como queira, dependendo da época do jogo. Não é possível que você ainda ache que o Alex Teixeira possa render. Mas detalhe, em 2023, se ele fez esse tal jogo bom ou jogos bons contra você, Diniz, no Fluminense, foram apenas esses. Em 2022, quando ele veio para a Série B, já não conseguiu performar. Infelizmente, é um grande jogador com uma grande história, mas hoje não consegue. Teve um lance no segundo tempo que o Montoro ou o Savarino, alguém com o ombro, jogou ele no chão e puxou o contra-ataque. Parece criança, adulto contra criança. A facilidade como tiram a bola dele. Ele não pode ser a opção para o lugar do Felipe Coutinho, desculpa. Como o Cocão não pode ser a primeira opção para o Vasco mudar o esquema tático. No meu entendimento, óbvio que a gente não assiste o treino, eles voltaram a fechar, o Vasco de forma absurda voltou a fechar o treinamento. Ah, mas está reformando o CT. Desculpa. Porque aí a gente fica com poucos argumentos, tendo que acreditar só no que é dito. E o que é mostrado em campo não bate com o treinamento. Então, leão de treino, um gatinho de jogo. Se você tira o Lucas Freitas, traz o Hugo Moura para a zaga, enfia o Jair no meio campo, tem saída de bola. Cocão não tem saída de bola. Ou botou o Cocão porque ele precisa ir para a vitrine. São coisas que são inexplicáveis, na minha avaliação. Vou voltar nesse tema ainda aqui, mas ontem vocês viram que o Vasco estreou a camisa 1, linda camisa preta do Vascão da Gama. E falando em camisa, eu tô com essa Tech T-shirt. Olha aqui a Tech T-shirt da Insider. E não é uma camisa qualquer. É uma camisa com tecnologia. Ela encaixa no corpo, ela desamassa, você coloca ela aqui, ela pum, entra. É uma armadura para você, torcedor. E eu tenho um super desconto para você. Antes, eu quero lembrar que essa camisa Tech T-shirt tem vários modelos. Essa Tech T-shirt que eu estou usando é a gola V. Ela é confortável, ajusta no corpo. E tem mais, hein? Facilita a absorção do calor, evapora o suor. Opa! Com isso você, jogador, ou melhor, torcedor, vai ficar levinho, levinho, levinho usando a Insider. E tem vários modelos da Tech T-shirt. Essa gola V que eu estou usando, por exemplo, ela traz um visual mais descontraído para o dia a dia, para você sair e tirar onda. Então aqui, ó, QR Code está na tela, use o meu cupom Fanático Vascaíno, vai pintar várias vezes aqui ao longo do nosso vídeo e compre, entrega em todo o Brasil. Insider, camisa de malha, você deve ter em casa, mas a Insider é a camisa de malha para você ter no seu dia a dia. Bom, voltando a falar sobre o jogo de ontem. Além de não ser a primeira opção, na minha avaliação, o Cocão, o Jair não ter entrado, o Alex Teixeira ser a primeira opção,
O Vasco não jogou. O Vasco não jogou. Ah, foi uma vergonha, um absurdo, o time cansou. Como é que o time cansa de novo no segundo tempo, depois de 20 dias de treinamento? Ah, a perna tá pesada. Cara, cada hora é uma desculpa. O Vasco é o time que tem mais desculpas para o seu torcedor, mas não pede desculpa para o torcedor. Ora é a bola, ora é a altitude, que vai ser terça-feira em Quito, onde a delegação já está, ora é o cansaço, ora é o preparo físico que está deficiente, porque mudou comissão técnica, ora é a perna que pesou. E o futebol? Ninguém vai falar assim, desculpa, torcedor, nós não estamos apresentando. Eu não consigo entender que em um mês de preparação, vamos tirar 10 dias, 20 dias, o time tenha caído tanto. O jogo com o São Paulo foi fantástico do Vasco. Ah, o São Paulo estava desfalcado. Não importa, eu estou olhando o jogo do Vasco, a forma como atuou. Ah, o Ryan teve uma torção de tornozelo, então não botasse o Ryan ontem não jogou absolutamente nada. Até se justifica a questão do tornozelo, mas não tem um substituto para ele? Então assim, torcedor, tem coisas que a gente olha e não consegue entender. Terça-feira tem um jogo difícil, é fora de casa, é na altitude. Felipe Coutinho já voltou para o Rio de Janeiro, com um problema na panturrilha, está fora dessa partida. Se o Fernando Diniz mantiver o time com 3 atacantes, vamos tomar um passeio. Fecha o Vasco. Fora de casa fecha para trazer um resultadozinho para fazer aqui em São Januário a volta. Aliás, que a diretoria não venda mais jogos também. Eu sei que tem que pagar a conta, mas a conta vai ficar muito mais alta se nós formos rebaixados. A gente não ganha em Brasília. A culpa não é só de Brasília, não. A culpa é nossa. Mas assim, a gente perde a pressão do torcedor jogando em São Januário. Torcedor esse que está lá pintando, as organizadas estão ajudando. O que é um movimento muito legal. É o movimento do Vasco, da inclusão, de todo mundo participar, da socialização. Agora, tem alguns que não gostam. Mas, cara, eu não vou preocupar com a Vaz Mongol. Desculpa. Vou me preocupar com você, torcedor, que está chateado, que está puto da vida. Claro, porque esse domingo estava terrível. Nós esperávamos essa volta, mas não como foi a volta. Sem dúvida nenhuma, a forma como aconteceu foi terrível. Foi terrível. Enfim, resta virar a página, olhar para frente e terça-feira encarar um baita desafio. É hora de repensar o esquema do Vasco, com 3 atacantes, povoar um pouco mais o meio-campo, botar um 4-4-2 com 3 jogadores ali de armação, né, barra volante. Por exemplo, o Jair entrar com o Tietchan e o Moura e o Coutinho, hoje não, terça-feira não estará, mas alguém ali na armação, e não é o Alex Teixeira que entrou perdido. Não dá, Diniz. O Vasco tá cheio de ladrão de treino. Leão de treino. Os caras arrebentam, mas no jogo eles não estão performando. E é o jogo que baliza o torcedor. Não adianta você dizer para mim que no treino eles arrebentaram. Porque o jogo é o que interessa. É ali que está valendo os 3 pontos. Um grande abraço, galera. Um bom domingo para você. E não esquece, hein? Insider pintou aqui várias vezes o meu cupom para você escanear e comprar a sua Tech T-Shirt. Aliás, produtos masculinos e femininos. Então, não perca essa chance e tenha 15% de desconto e você vai se amarrar, porque essa camisa aqui, esquece, é muita qualidade, papai. É para chegar, vestir, sair e se divertir. Tamo junto, um grande abraço, um bom domingo e até amanhã. Freitas e colocar o Jair, porque aí você pensa o seguinte, pelo menos tem alguma linha de raciocínio. Opa, esse cara aqui vai me dar um pouco mais de aproximação e esse cara aqui vai me dar um pouco mais de qualidade. Para quem sabe o Vasco ficar com a bola e conseguir envolver o Botafogo tecnicamente. E aí não, ele bota o Matheus Carvalho, que não é bom nem mesmo tecnicamente. Ele recua o Hugo, que também é um jogador limitadíssimo na construção, oscila demais, é um jogador que às vezes faz boas partidas, mas na maioria das vezes está fazendo partidas ruins. E o pior, a recomposição do Vasco ficou uma bagunça. O que tinha de construção e até organização no setor defensivo, que pouco sofreu no primeiro tempo, o jogo não foi tão aberto no primeiro tempo, muito pelo contrário, o setor defensivo do Vasco conseguiu ter uma finalização ali que o Léo Jardim pegou e faz parte, mas foi um setor que pouco sofreu, que pelo menos estava organizado, de uma equipe que estava conseguindo sair com a bola. O Hugo vinha, saía como primeiro volante, o Tietchan aparecia para dar movimentação. Quando o Diniz toma essa decisão,
acreditando que ele vai conseguir repetir o sucesso que em alguns momentos ele teve, e eu tenho certeza que ele deve ter treinado isso, tenho certeza que ele treinou isso, talvez seja um choque de realidade para ele, e eu espero que ele entenda isso, não morra com a teimosia de que o Hugo não é o André. Ah, Pedrosa, você só tá falando isso agora porque o Vasco perdeu. Cara, me desculpa, mano. Eu falo isso desde o momento que o Diniz assinou com o Vasco da Gama. Ele não pode cair no erro de que uma coisa é você acreditar no potencial desse atleta e fazer com que ele evolua dentro daquele potencial. Outra coisa é você pedir algo daquele atleta que ele não vai te dar, porque ele não é capaz. Isso não é demérito, mérito, isso não é caçando as bruxas, é você entender a característica do jogador. Hugo Moura não é capaz de jogar como zagueiro e o Vasco não tem peça suficiente nessa posição de volante para você colocar um jogador ali, qualificar a saída e esse time ter condições de construir a ponto de, quem sabe, utilizar a superioridade sem ficar exposto. O Botafogo poderia ter feito 2, poderia ter feito 3, fez 2, poderia ter feito 3, poderia ter feito 4 no segundo tempo. Quantas bolas nas costas do lado do Hugo Moura a gente viu? Quantas? E se ele estava insatisfeito com o Lucas Freitas, quem ele deveria colocar? O Luiz Gustavo, que é o jogador da posição, que tem boa saída de bola. O Luiz Gustavo, eu ouso dizer, ele tem uma saída de bola melhor do que a do Hugo Moura e do que a do Matheus Carvalho. Dois jogadores que são nulos na construção. E que quando eles jogam juntos, cada vez mais que eles jogam juntos, fica mais claro ainda que eles não podem jogar juntos. Porque eles são dois jogadores similares, de uma qualidade técnica baixa. São dois jogadores destruidores. O Hugo ainda tem um pouquinho mais de qualidade do que o Matheus Carvalho, mas eles não podem jogar juntos. Porque eles são jogadores, repito, que se anulam. E aí, se o Diniz me ouve falar isso, ele vai falar assim, você tá falando besteira. Claro que eles podem jogar juntos. Todo mundo pode jogar junto, porque ele acredita nisso. E eu acho fiel. Eu respeito o Diniz acreditar nisso. Mas vai na minha, ou vai na da torcida do Vasco. A gente conhece esses jogadores há 1, 2, quase 3 anos. Existem algumas características que elas são muito claras. O Vasco é uma equipe que carece na posição de zagueiro pelo lado direito, que o João Vitor joga absolutamente como titular, com todo respeito, porque não tem outro, e esse outro que teria, que é o Lemos, infelizmente, convive com lesões e não consegue ter sequência. Mas o João Vitor hoje, ele não só falhou no gol do Arthur Cabral, como ele também ia cometendo um pênalti. Discutível, tudo bem, mas eu vou te falar, se o Daron quisesse argumentos e se ele quisesse motivos para marcar aquele pênalti, ele teria. É porque o João Vitor foi salvo por uma falta dentro da área que aconteceu antes do lance. Mas, com todo respeito, é discutível? É. Se ele quisesse marcar aquele pênalti do João Vitor, ele teria elementos para marcar. E seria, mais uma vez, o João Vitor no lance do crime, digamos assim. Assim como ele estava de novo. O Arthur Cabral é atento para pegar o rebote do Léo Jardim e o João Vitor não é tão atento para pegar o rebote. Só que a falta de atenção do João Vitor, ela é corriqueira. Ela é contínua. Então, o Vasco precisa contratar um zagueiro. O Vasco precisa de um jogador que seja confiável nessa posição de zagueiro. E digo mais, para que eu não pareça oportunista. Estou avisando isso desde que o nome do Thiago Mendes foi especulado. O Thiago Mendes tem 33 anos. O Vasco assinou um contrato com ele de 2 anos e meio. Ele é mau jogador, Pedrosa? Bom jogador. Vai bem no Goiás, vai muito bem no São Paulo, joga muito no Lyon e talvez ali tenha sido a melhor fase da carreira dele. Aí escolhe para o Catar. Ok, mas lá já é um futebol de um nível mais baixo e lá também ele tem uma lesão grave e ele joga pouquíssimos jogos. Ele é um atleta que acabou de chegar, que ainda vai precisar de 2, 3 semanas para se adaptar. E eu torço do fundo da minha alma para que ele se adapte. Eu torço do fundo da minha alma para que ele dê certo.
e que o meu medo não aconteça. Mas o Thiago Mendes, ele é mais um perfil de jogador que não me parece ser o que o Vasco precisa. O Vasco precisa de saúde. O Vasco precisa de jogadores intensos, que consigam a todo momento não jogar 50, 60, 70, mas sim 80, 90 minutos em intensidade. O meio-campo, o jogo passa por ele. Se você tiver jogadores que não aguentam fisicamente competir dentro do futebol de alto nível, meu amigo, você tá morto. E a equipe do Botafogo tem isso de sobra. Quando você olha o Gregory, quando você olha o Marlon Freitas, aí entrou o Alan depois. Você tem o Montoro, que jogou muito hoje, um garoto de muita qualidade, promissor. É uma equipe fisicamente superior à do Vasco. E que isso fica muito claro pelas funções e as peças que o Vasco tem à disposição. E eu vou falar isso aqui e deixar muito claro. Eu não acho esse elenco ruim. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que perdeu pro Botafogo, é uma vitória difícil aí, né, para o torcedor vascaíno. Um time muito ruim, né, deu muito espaço para a equipe do Botafogo. O Fernando Diniz deu justificativa como as lesões, Felipe Coutinho e o Adson sofreram lesões nessa semana no Vasco, e por isso o Fernando Diniz aí trouxe essa desculpa aí na coletiva. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!